Deus é bom. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Nós dois. Um ministério de milagres. Bom dia! Vou pegar o microfone aqui. Bom dia, povo de Deus. Shalom de Deus na tua vida, nada quebrado. Nada faltando, Tudo no lugar para a glória de Deus. Aí chegou tão atrasado, mas Deus está no controle de tudo. Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Amém? E estamos hoje completando 50 dias. Amados, só falta 2 dias para a gente terminar o nosso propósito de jejum e oração, daquilo que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas, para que possamos andar em novidade de vida para a glória do Senhor. E hoje é restaurando o respeito. As brechas que porventura na tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento, falta de respeito, vamos fechar as brechas. Neemias capítulo 13, versos 17 e 19, fala sobre isso. E eu quero, nessa manhã, a gente adentrar na palavra de Deus, trazer uma oração e também trazer uma confissão de fé para a sua vida. Amém, Jana? Amém. Vamos orar nesse momento, pedir a Deus sabedoria para tudo que vai ser feito aqui, em nome de Jesus. Vamos orar. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Declara assim comigo, toda igreja, todos aqueles que estão ouvindo a programação, diga: Senhor, eu declaro sobre o meu lar que estamos rodeados pela tua presença, pela tua glória, está sustentando tudo e lançando fora todo medo, que a tua paz habite entre nós, guiando cada um a tomar decisões firmes, fortes, para cada coração, seja alicerçado na tua palavra e na tua vontade, em nome de Jesus. O que nós confessamos, Isaías 32:18, o meu povo habitará em moradas de paz. Vamos orar. Senhor Deus, consagramos esta programação a Ti. Sopra Teu Espírito em cada lar. Amém, restaura Jesus. as famílias, sara cada coração e estabelece Tua paz. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Toma a direção de tudo que vai ser feito e usa Teu Filho para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, do Ministério Palavras da Fé, ou pelo link da rádio, pela internet, ou pelas ondas sonoras, seus ouvidos, efatá, sejam abertos em nome de Jesus. Nós vamos falar algo crucial hoje na vida do cristão. Lamentações ou murmurações. Há uma diferença muito grande. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 9. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os dias de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Já imaginou que não é sábio você dizer que ontem foi melhor do que hoje, vai ser melhor do que hoje? Nossos dias são contados. Nossos dias, eles já são prescritos. E quando nós estamos na presença de Deus, se cumpre algo, como está escrito no Salmo 90, verso 12. Senhor, ensina a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E nisso, amados, cada dia nós poderemos viver o melhor de Deus sobre essa terra. Eu não posso mais ficar de uma maneira murmurando. Isso, a murmuração
traz um prejuízo muito grande na vida do crente. Pare de reclamar, pare de murmurar. Alguém pode estar dizendo, pronto, lá vem esse pastor falando isso. A Bíblia diz o seguinte, Lamentações 3:29, põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Pare de murmurar. Pare de questionar Deus. Pare de dizer que os dias anteriores foram melhores do que esse. Não é sábio. Deus tem uma história linda, maravilhosa, impecável para mim e para você. Se você crer, veremos a glória de Deus. Amados, o apóstolo Paulo adverte os crentes a jamais murmurar, como os israelitas fizeram quando saíram do Egito. Aquilo que está queimando meu coração é a gente falando na igreja que tem muita gente salva, mas não é liberta. O povo do Egito foi salvo do Egito, mas não foi liberto do Egito. E eles precisaram passar 40 anos, Jana. 40 anos aquele povo passou no deserto, porque eles entraram 40 dias em uma terra que manava leite e mel. E no momento que aquele povo estava ali, em vez de eles falarem, rapaz, aqui é melhor do que o Egito, só foi o que eles disseram. Lá no Egito, a gente tinha sepultura. Lá no Egito, a gente tinha pepino, cebola, chuchu, só comida de que não tem gosto. E eles não olharam para aquilo que a terra tinha, Deus dado para ele. Uma terra que mana leite e mel. E eles encontraram o que lá? Gigantes. Eles olharam para aquele lugar e ficaram 40 dias murmurando entre si. E o pior de tudo, levaram aquela murmuração para mais de 3 milhões de pessoas. Contagiaram, outras palavras, contaminaram toda a congregação de Israel. E pela sentença da murmuração, por cada dia que eles passaram lá, foi 1 ano no deserto. Diga misericórdia. Misericórdia. Ô, Jana, já imaginou quantas pessoas estão no deserto hoje porque vivem murmurando? Quantas mulheres são rixentas, como é o nome? Reclamadoras. E quantos homens também reclamadão, que reclamam de tudo. Reclama do sal da comida, que não tem sal, que tem demais, que está insosso, que está cru. Reclama do tempo. Você, mulher, reclama. Hoje está fazendo sol, graças a Deus. Amanhã o friozinho está reclamando. Reclama de tudo. E eu te digo uma coisa. Escute o que a palavra do Senhor diz. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. E não se queixe, como alguns deles que se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. O que é isso? 40 anos aquele povo andaram no deserto, errante. Por quê? Murmuraram. Você já pensou que quando a gente rende graças, gera multiplicação? E a murmuração gera escassez? Quando o crente rende graças, a bênção de Deus que enriquece e não traz desgosto, repousará sobre sua vida. Eu quero trazer você para um caminho, para o norte, e você possa declarar aquilo que é a vontade de Deus. Para mim e para você, viu? Filipenses capítulo 2, verso 14, diz assim, façam tudo sem queixa e nem discussões. Amados, quando nós fazemos alguma coisa aqui na terra, a própria palavra do Senhor diz, faça como se fosse para Deus, com excelência. Eu não sei fazer nada gambiarra, eu não sei fazer nada com arranjo. Eu não sei, está aqui minha esposa aqui, testemunha. Eu não sei entrar no negócio e deixar ele mais ou menos, né? Mais ou menos, não. Ou é ou não é. Ou tem ou não tem. Ou dá ou não dá. Mas se a gente entra no negócio, é para dar certo e tem que ser com excelência. E nisso, amados, seja o que for, até um copo d'água que você dá para uma pessoa. A palavra do Senhor diz que aquele que dá um copo d'água para um profeta tem um galardão de profeta. Imagine quando você deixa um ambiente propício para milagres, quando você é grato por tudo. Em tudo dás graça. Porque esta é o quê? A vontade de Deus. E nisto a palavra do Senhor, ela não muda. Façam tudo sem queixa, nem discussões. Em outra tradução diz assim, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Às vezes uma mãe, faça isso minha filha. Faço não, manda fulano. Murmuração e queixa. Às vezes um pai de filho, faça assim, eu só tenho nessa casa. Murmuração e queixa. E cada pessoa que anda nesse sentido, ele não vive bem. Já prestou atenção que quem anda murmurando, questionando, é capenga de vida? O que é isso, pastor? Manco. Uma pessoa que não tem alegria completa, não tem paz completa, tudo que faz é murmurando, cara feio, uma tromba de elefante.
não tem alegria. E a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Amados, em outra tradução, em Filipenses capítulo 2, verso 14, diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Até na igreja as pessoas querem fazer as coisas com contenda. Ah, porque mandou ele, não mandou eu? Ó, só tem ele. Ó, só quer aparecer. E vai arrumando contenda, maledicência. Aquela pessoa, olha, o pastor só chamou fulano. Ó, o pastor só chama Beltrano. Meu irmão, renda graças por tudo. Da mesma maneira que nós possamos estar na presença de Deus, seja na presença dos homens. Fazer tudo com ações de graça, sem murmuração. E isso é agradável a Deus. E nisso a palavra do Senhor nos diz assim, ó, Salmo 141, verso 3. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Ponho guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. O salmista disse isso e eu tomo posse dessa palavra, que muitas vezes, aí tá eu e minha esposa, a gente conversando, meus filhos, eu digo, parou, não fala mais nada. Que foi? Não comenta, nem fala e nem dá existência. Pronto. Mas é assim. Põe um guarda, põe um vigia na minha boca, nas portas dos meus lábios. Que Deus coloque pessoas mais sábias perto de mim, para que quando eu falar alguma coisa que outrora vai trazer deserto na minha vida, alguém possa me parar. Muitas vezes a Bíblia Sagrada diz assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. E a gente pode se irar, a gente não pode pecar. Qual o significado, pastor? Qual a diferença? Quando a gente ira, a gente logo libera perdão e não deixa descer aquilo para o coração. Mas tem gente que dorme com a ira, acorda com a ira, anda com a ira, fala com a ira, faz a maledicência com a ira, e você, em vez de ter uma vida próspera, longâmina, é uma vida capenga, miserável, doente, escasso, seco, sem óleo, sem sal, aquela coisa fria, morna, aquela coisa enjoada. Mas quando você anda em gratidão a Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nisso, se algo acontecer na tua vida, seja qual for a área, renda graças a Deus. Até um atraso, porque é Deus te livrando de um acidente. Parou para pensar? Alguma coisa que aconteceu e você estava à frente e foi retirado daquele lugar para fazer outra coisa, renda graças a Deus, porque é Deus te dando livramento e te capacitando para uma coisa melhor. Jana, quantas pessoas a gente conhece que vive de uma maneira murmurando, questionando de tudo? Reclama até da água, diz que a água é mole. Vai comer gelo, beber gelo. Olha, veja, as pessoas esquecem de que existe a primazia de tudo. Qual o significado disso? Tudo aconteceu no Velho Testamento como ensinamento, para que nós, na graça, não venhamos a cair nas mesmas esparrelas. Mas o que me impacta mais é quando o que a Bíblia diz não faça, e as pessoas dizem, eu faço, não tem quem manda em mim. Deserto. Ah, eu não perdoo. Deserto. Ah, eu não falo. Deserto. Ah, e começa a reclamar, murmurar, questionar, e a vida dessa pessoa é escassa. Deus não nos chamou para vivermos escasso. Lembre-se da primazia, que Deus fez um jardim, um pomar, e colocou o homem ali dentro. Para quê? Para que ele pudesse cultivar e guardar. Momentos que o homem está vivendo em lutas constantes, entenda, no mundo tereis aflições. É uma coisa. As lutas, a paz, o refrigério é quem está em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Um casal que anda em harmonia, um casal que anda em concordância, mas não em contenda e murmuração. Tanto o homem como a mulher, como os filhos, tem que andar em unidade. Uma casa sem unidade, Jana, tem bênção? Não. De maneira alguma. Uma casa que só vive contenda, tem bênção? Não. Uma casa que só tem murmuração, a gente pode até contemplar. Tudo rasgado. Tudo quebrado. Tudo quebrado. Tudo fora do lugar. É sério. Uma casa que vive murmurando, questionando, um comércio onde existe, eu vou até falar algo aqui e alguém vai ficar até com raiva de mim, mas você tem um funcionário que muitas vezes só reclama, só murmura, tira essa pessoa. Está sendo um empecilho de bênção na sua vida.
Fique perto de pessoas que sejam gratas. Quem for grato no pouco, no muito, vai chegar. As pessoas estão perdendo a essência daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Porque se nós nos alegrarmos naquilo que é certo, correto, aquilo que tem louvor, aquilo que tem honra, aquilo que tem glória, ocupando nossa mente, mas muitas vezes a mente da pessoa só tem murmuração, contenda. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vi de uma empresária, né? Diga assim, eu tenho a mente de Cristo, para chegar esse exemplo como um norte na tua vida. Eu tenho a mente de Cristo. Eu fui fazer uma oração em um comércio, né, um fabrico, e lá a dona daquele fabrico, ela disse assim: pastor, tem dias que nem vontade de vir para cá eu tenho. Eu disse: como assim? Porque um dia eu cheguei de mansinho e eu vi os meus funcionários dizendo: o que é que nós vamos fazer hoje para tirar a paz dela? O que é que nós vamos fazer hoje para tirar ela do eixo? Para que ela possa ser desestabilizada, né? Perder o equilíbrio. E isso acontece, igreja. Dentro do comércio, por isso que muitas vezes teu comércio está travado. Porque só existem pessoas que são murmuradoras. Negativas. Que muitas vezes pegam o salário e dizem: essa porcaria não chega no final do mês. Amaldiçoa antes que chegue na mão dele. Começa a falar. Às vezes vê o patrão, alguma pessoa que se destaca com alguma coisa, e pensa: mas aí, podia ter sido eu. Murmurador. Dentro de casa não é diferente. Às vezes os filhos se acham inferiores. Meu pai e minha mãe só amam meu irmão. Não, amados. Faça por merecer. Filho obediente, o pai se agrada. Uma filha obediente, a filha se agrada. Também pais, não provoquei a ira a vossos filhos. Isso é bíblico. Não amaldiçoe, não lance acusação, chame para conversar. O que eu vejo, a maioria dos lares são filhos e filhas que estão sendo desestruturados porque não tem pais e mães, amigos, que só fazem murmurar, só fazem dizer: você é isso, você é aquilo outro, e ainda lança mais maldição. Quando você casar, você vai ver o que vai acontecer com você. E às vezes um filho quer crescer, mas existe uma mãe que fica cortando, castrando um filho, deixando ele ser homem viril para ser uma pessoa frágil. Às vezes um pai quer que uma filha seja masculinizada e naquele momento quebra os princípios. Murmura: isso é um fracote, isso é um burro, isso é um idiota, isso é um moleque. Vai para o inferno. Misericórdia. Contenda, murmuração, dissensão. Deus não opera aí. Uma casa que existe tanta confusão é uma casa que vive no deserto. Não tem alegria, não tem óleo de alegria. Não tem a paz que excede todo entendimento. Amados, seja numa gestação, muitas vezes a murmuração de uma mulher: para que tu viesse agora? A criança, ela sente, e ela sente da maneira que aquilo ali fica gravado dentro dela. São impressões que vão ficar para sempre na alma daquela criança. Um feto. Eu vejo aqui uma forma do que a palavra do Senhor nos ensina, que quando Zacarias entrou no templo, o sacerdote Zacarias, um homem já de idade, sua esposa Isabel, mas eles tinham uma palavra, uma promessa. Veja bem, viu? Existia uma palavra de um pai que dizia: eu quero ser pai, de uma mãe que se sentia envergonhada porque não era uma mãe frutífera. E nesse momento, Zacarias entra dentro do templo, o anjo, a teofania de Deus aparece naquele lugar. O anjo do Senhor diz: olha, tu vais ser pai. Foi diferente de Abrão, porque Abrão riu crendo. Aquele homem, ele nem riu. Ele disse: como é que pode um negócio desse? Eu, velho, acabar daqui. Como é que eu vou ter menino? Como é que eu vou fazer menino? O anjo, aí onde houve uma forma de ação do Espírito. Olha, só porque você duvidou, você vai ficar mudo até a criança nascer. Entenda esse princípio. Como sacerdote, Zacarias poderia dizer algo e anular aquilo que estava acontecendo e que ia acontecer na vida de Isabel. Isabel, quando viu seu esposo saindo do templo, mudo, atônico, a gente pode dizer assim, até branco, né? Pálido. E naquele momento, no decorrer dos dias, ela entendeu que ela estava grávida. Ela passou 6 meses, se não me engano, é 5 ou 6 meses dentro de casa. Sabe o que ela dizia?
o meu Deus me tirou a vergonha. Já imaginou essa mulher andando na rua com a barriguinha crescendo, uma senhora? O povo diz, isso é verme, olha, isso é barriga d'água, olha, isso é isso, aquilo outro. Não, era o ventre que tinha virtude, que estava nascendo um grande profeta. Um homem que, além de Jesus, foi o homem maior, João Batista, o homem que aplanou o caminho para anunciar Cristo Jesus. Para pensar, sacerdotes somos, e muitas vezes, em vez de termos vida em nossa boca, temos o que, Jana? Morte. Temos o que? Maldição. Você que é mulher, a Bíblia Sagrada diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica o seu lar. Ela edifica o seu lar. E nisso, amados, quando nós compreendemos que uma mulher não edifica o seu lar, é por meio de quê? Palavras. A Bíblia Sagrada diz assim, que a mulher sábia, ela ganha o marido em silêncio. Imagina tu, mulher, murmurando, esse marido é preguiçoso, isso é burro, não faz nada. Tudo que é ruim a mulher lança pro marido. E vice-versa, viu? Essa mulher preguiçosa, é isso aqui. E entenda, tudo que você fala, você está criando vida. E eu quero trazer você para o norte. A palavra da fé, ela gera vida. E essa palavra da fé, ela se apoia na palavra do Senhor. No livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz assim, até o 26. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para que com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Todos que chegam perto de mim com algum problema, eu digo, descanse. Quando você descansa, Deus age. Quando você descansa, Deus faz. Quando você descansa, aí você começa a render graças. Graças dou por esta vida e por tudo que ela tem. E nisto, amados, o milagre vai acontecer. Lembre-se que na gratidão gera multiplicação. Eu vou trazer algo como exemplo bíblico. Onde 2 pães e 5 peixinhos das mãos do mestre, ele diz, Pai, graças te dou, porque me ouves. Aqueles pães e aqueles peixes se multiplicaram. E ainda sobrou. Por isso que nós declaramos, não vai faltar. Vai sobrar. Vai sobrar. Temos uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de saúde, uma palavra de cura, uma palavra de prosperidade, uma palavra de paz. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Tem que estar na minha boca e na tua boca. Ainda que tudo esteja dizendo, não, a Bíblia Sagrada, lá em Pedro diz que nós temos o sim e o amém de Deus. Amados, por que eu vou duvidar, murmurando, questionando? Há um tempo para tudo debaixo dos céus. Tempo para plantar, tempo para colher o que plantou. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de juntar, tempo de separar. Se você compreender o tempo de Deus, o cromos do homem é um tempo hoje, agora, mas o kairos de Deus é o tempo dele, vem perfeito. Deus não se atrasa, Deus não chega adiantado, Deus só chega na hora certa e o nome dele é glorificado. Amados, quero dar um conselho para todos que estão nos ouvindo hoje. Hoje nós temos um culto chamado culto da família da fé. Hoje nós teremos um encerramento fechar as muralhas. Hoje, na igreja, né? Porque vai terminar no dia 1º de agosto. E eu quero trazer você um convite. Venha aprender a ter uma palavra de fé, fechando as brechas que as raposas e as raposinhas têm entrado na vinha do Senhor, na tua casa, no teu comércio, na tua saúde, na tua mente, trazendo prejuízo para você. Hoje, restauração do respeito. E o respeito começa naquilo que falamos, até no olhar. Quantas pessoas olham para alguém assim, olha já o que, Jana? Desmerecendo, né? Isso. Aquele olhar, como é que eu sei dizer que é? Olhando de cima para baixo, de baixo para cima, julgando. Amados, respeito. O respeito é tudo, em todo lugar. Acabou o respeito, acabou tudo. Não tem, eu creio que não tem cura. Um respeito acabou tudo. Mas quando há
humanidade, né? A forma de humanidade, a forma de amor, de carinho, de empatia. Quem gosta de dizer isso é muito meu filho Felipe. Pai, tem empatia. E nisso eu tenho aprendido muito, que eu tenho que me colocar no lugar do outro. Então, eu não vou lançar palavras de ofensa e muito menos de acusação. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, já caiu. Pare de julgar, pare de murmurar, pare de contender, pare de fazer murmurações. Viva o melhor de Deus. Comece a andar em novidade de vida, rendendo graças por tudo. Hoje à noite, 19h30, estaremos dando um encerramento na igreja, fechando as muralhas. E no dia 1º de agosto, termina o nosso propósito de oração e jejum, que vai ser os dias que nós não temos culto na igreja. E nisso, amados, a palavra do Senhor nos diz, Eclesiastes capítulo 5, verso 2. Diga assim mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Não sejam precipitados de lábios, nem apressados de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Pegou aqui a revelação, a chave? Muitas vezes você fala muita bobagem e a sua palavra fica no ar. E sua palavra é o que, Jana? Sementes. Sementes que vão estar no reino espiritual, produzindo aquilo que você falou. A Bíblia diz do que o homem pensa, assim ele é. Como o homem imagina, assim ele será. Muda a sua forma de falar. Eclesiastes capítulo 5, verso 3 até o verso 5, a palavra do Senhor diz assim, para mim e para você nessa manhã. Das muitas ocupações brotam sonhos, do mais falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra, sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Por isso, vigie os seus passos. Que o Espírito Santo possa dar sabedoria nessa manhã. Hoje é quarta-feira. Quarta-fé. E logo mais à noite, convido você a estar conosco, celebrando ao Senhor, porque Ele tem colocado uma muralha de fogo na minha vida. Como Satanás disse para Deus, dizendo, tu colocasse uma muralha sobre a vida de Jó. Jó era um homem próspero. Mas ele abriu a boca. E ele disse lá no Jó 42, aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que é como medo pode trazer existência para a sua vida. Trago para você para esse caminho. Caminho de luz. Aplanados, pastos verdejantes, a sombra do Onipotente descansaremos. Convite, hoje, 19h30, não perca. Venha viver o sobrenatural de Deus. E algo que eu vou dizer para você, como algo que a igreja tem como os cultos, né, Jana? O nosso culto, que era tendo encontro, não vamos ter nesse mês de agosto. Nós transferimos esse culto para domingo de manhã. E esse culto do domingo de manhã é encontro de adoradores. Encontro de adoradores. E nós teremos a ceia do Senhor domingo às 9h30. Venha fazer parte dessa comunhão do partir do pão, onde Deus ordena a bênção. Quem já participou desse culto sabe o que eu estou fazendo. É sobrenatural. Venha mergulhar. Venha ser próspero. Venha ser abençoado. Para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quem interagiu conosco, Jana, nessa manhã de quarta-feira? Quem interagiu foi Zéza, Nalva, Cineide, Vilma, Claudilene, Irmã Célia, Maria de Lourdes, Fátima Araújo, Jocélia, Gilda, Girlânia, Nilton, Janaína Santos, Lindinalva, Alana, Antônia, Girlene, Holande, Girleide, Rosilene, Luana, Mônica, Gabriele, Maria de Lourdes, Marcos, João Cleones, lá na Paraíba, Edileuza, Liliane, Cícera, Joel, Heriberto, Jennifer, Valéria, Nilda, Claudiceia, Sandra Félix, Geisa, Irmã Cleonice, Salomão, Vânia, Ayane. Aí tem um pedido de oração aqui. O Luiz, que está no restauração. Todos que possam crer nesse momento. A palavra da fé. Como o centurião disse, Senhor, envia apenas uma palavra. Senhor Deus, sobre a vida de Luiz, lá onde ele está na restauração, e de muitos que estão crendo nesse momento, e intercedendo e crendo, onde houver um enfermo, e alguém intercedendo comigo nesse momento, dizendo o nome dele, aonde ele está, Senhor, sobre a vida de Luiz, seja restaurado,
seja transformado, que o espírito de morte seja paralisado, que o espírito de cura chegue até ele, restaurando a vida dele. E de todos que estão orando também nesse momento, aqueles que estão declarando cura, libertação e salvação, assim seja para a glória de Deus. Ligamos os céus sobre estas pessoas em nome de Jesus. Quem crer diz amém. Fique na paz. Dá as mãos, Jana. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre tua vida. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Dia de paz.